Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então vamos trabalhar a questão do intervalo de confiança, né? Então, intervalo de confiança basicamente ele é uma estimativa pontual, pode ser uma média, uma proporção, mais ou menos uma margem de erro, certo? Porque na estatística inferencial a gente nunca tem certeza, a gente vai trabalhar sempre em função de amostras, então amostras a gente vai ter sempre um erro, porque não vamos pegar toda a população por uma questão de tempo e também de custo. Então a gente vai trabalhar com uma amostra, essa amostra vai nos dar essa margem de erro. Então a estatística, né, ela tem um desafio muito grande, né, que é equilibrar o tamanho da amostra que eu vou tirar. Claro que quanto maior a amostra, melhor, certo? Mais perto do real eu vou ter, só que aumentar o tamanho da amostra aumenta o custo e aumenta o tempo. E fica às vezes até impossível fazer, se o caso for alguma prova destrutiva de um material, um ensaio de tração, de um aço, alguma coisa assim, eu vou ter que, se fazer a população toda, não vou vender nada, porque vou destruir tudo fazendo. Então tem amostragem. A margem de erro tem que trabalhar, na margem de erro alta é ruim, né? E um grau de confiança também ligado, o nível de confiança que eu vou ter naquela minha amostragem, certo? Então a gente vai ter a seguinte situação, quando a gente conhece o desvio padrão da população, né, desvio padrão conhecido, a gente utiliza essa equação aqui, a distribuição normal, certo? Então nós vamos ter a média, que é o estimador pontual, mais ou menos o Z. O Z, pessoal, ele vai estar ligado com o grau de confiança, que eu já vou explicar para vocês, certo? Vezes o desvio padrão da população dividido pelo tamanho da minha amostra. Então vamos lá. Olhem só, muitas vezes a gente participa e ouve, né, ou entra em contato com informações sobre estimativa de votos. Né? Então a gente vai ter lá a estimativa de voto do candidato A é 30%, mais ou menos a margem de erro de 2%, vamos supor. Então o que acontece aqui, pessoal? Acontece que nós vamos ter sempre ligado um grau ou um nível de confiança, certo? Então, por exemplo, ele vai dizer assim, então o candidato X lá, vamos supor, eu tenho 30% de intenção de voto, mais ou menos 2%, que é a nossa margem de erro, 30% que é a estimativa, 2% que é a margem, com um grau de confiança, um nível de confiança de 95%. O que significa isso? Que se eu tirar 95 amostras de 100, esse valor vai estar dentro desse intervalo aqui. Então eu vou ter um grau de confiança de 95%. Eu vou errar só em 5% das vezes. Ok? Então olha só. Então se a gente pegar grau de confiança 95%, a gente vai entrar no significado de nível de significância, que é a probabilidade de eu errar. Então se eu vou acertar em 95% das vezes, eu vou errar em 5. Total é 100. Se eu assumir um grau de confiança menor, 90%, eu vou ter um nível de significância maior. Se eu acertar em 90, eu vou errar em 10. Se eu acertar em 95, eu vou errar em 5. Se eu acertar em 99, eu vou errar em 1. Então, sempre grau de confiança e nível de significância vai dar 1 ou 100%. Ok? Então, vamos lá. O que acontece? Se tem 95%, então, nesse caso, se eu sei o desvio padrão da população, ou se eu já tenho, se é um trabalho numa fábrica, eu já tenho um histórico do desvio padrão, e eu tenho esse conhecido, esse valor. Então a gente vai subir para esse valor 1,96. Então esse valor aqui dizia, nós vamos substituir por 1,96, ok? Então pensem bem, pessoal. Se a gente quiser aumentar, eu ter mais confiança, um grau de confiança, um nível de confiança maior, vou passar para 99, esse valor vai aumentar. Se eu aumento o Z, o que vai aumentar com a minha margem de erro? Aumentando o Z, certo? Aumentando o Z, aumenta o grau de confiança, certo? 96 para 257, mas aumenta a minha margem de erro. Vai aumentar esse valor aqui. E uma margem de erro muito grande é ruim, né? O intervalo é de 30%, mais ou menos 5%. Poxa, é muito erro, né? Então, o que o pessoal pode fazer? Aí equilibrar, para diminuir essa margem de erro, eu posso tentar aí fazer o quê? Para diminuir a margem de erro, eu vou tentar aumentar o tamanho da minha população. Da minha amostra da população.
porque daí aumentando o tamanho da amostra, eu vou dividir por um número maior, vai reduzir a margem. Então eu compenso, por isso que essa é a questão que eu falo para vocês do equilíbrio, de equilibrar o tamanho da minha amostra. Eu sei que quanto maior a amostra, mais caro, mais tempo eu vou demorar para fazer, mas aí eu vou trabalhar com a margem de erro um pouquinho menor, tendo um grau de confiança maior. Então esse equilíbrio de jogar é importante. Se eu optar por um grau de confiança menor, 90%, o meu Z vai ser um 645, ligado à distribuição normal, certo? E aí o meu erro padrão aqui, né, que é o desvio padrão pela raiz do N, eu vou poder jogar. Então se eu quero diminuir a margem de erro, eu posso aumentar o tamanho da minha amostra aqui. Então é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Então a intervalo de confiança vai ser um trabalho do estatístico, né, para fazer esse equilíbrio entre o tamanho da amostra, entre a margem de erro e o grau de confiança que eu quero. Então a gente vai ter que jogar com essas três variáveis, porque uma mexe com a outra, né? Cada vez que eu aumentar o Z, que vai aumentar quer ter mais confiança, aumenta o Z, aumenta a margem. Aumenta a margem é ruim, porque eu vou ficar uma margem muito grande e não tem muita segurança. Então eu preciso aumentar o tamanho da amostra para botar um número maior aqui embaixo do denominador, para baixar a margem de erro. Ok, pessoal? Então vamos fazer um exercício prático para a gente deixar isso mais claro. Um gerente coletou dados para estimar a quantia média que cada cliente gasta para almoçar no restaurante. Foram coletados 49 clientes, então N igual a 49. Vocês têm um exercício aqui no vídeo. Suponha um desvio padrão populacional de 5. Então, eu sei de antemão que o desvio padrão é R$5, certo? Pelo almoço. De dados históricos, dados passados. Para um grau de confiança de 95%, qual a margem de erro? Então, para trazer para 95% de grau de confiança, quanto vai ser o Z? E aí, quanto vai ser a nossa margem de erro? Bom, para 95%, pessoal, nós vamos pegar aqui, 95% de grau de confiança significa que se eu tirar 100 amostras, 95 delas vão estar dentro dessa minha margem de erro. Ok? Eu vou estar acertando 95% das vezes. Então o valor de Z é 1,96. Então o Z é 1,96. Então quem vai ser a nossa margem de erro? Vai ser Z vezes sigma sobre raiz do N. Então a nossa margem de erro vai ser 1,96 vezes o desvio padrão 5, dividido pelo N, que raiz de N que é a raiz de 49. Certo? Então essa vai ser a nossa margem de erro. Quanto eu vou estar errando para mais ou para menos. Então 1,96 vezes 5, né? 1,96 vezes 5 dá 9,8 dividido por raiz de 49, que é 7. Então, dividido por 7 vai dar 1,4. A nossa margem de erro vai ser 1,4. E ele nos diz o seguinte: se a média amostral é 34,8, então a nossa média é 34, eu gastei 34,80 no meu almoço, qual o intervalo de confiança? Então, o intervalo de confiança, pessoal, o intervalo de confiança, ele vai ser a média mais ou menos a margem de erro. Então eu vou ter 34,8 mais ou menos a margem de erro de 1,4. Ok? Então quanto vai dar esse intervalo de confiança? 34,8 menos 1,4 dá de R$ 33,4 a R$ 36,2, certo? R$ 36,20. Esse vai ser o meu intervalo de confiança, ok, pessoal? Então essa é a ideia do intervalo de confiança. Eu vou ter uma estimativa pontual, mas como isso é uma média, nós vamos ter um erro envolvido nessa média. E esse erro nós vamos ter que administrar dessa forma. Qual o grau de confiança que a gente quer, certo? E aí vai estar ligado ao Z. Quanto maior o grau, maior o Z. Ok? Só que aumentando o grau, aumenta a margem de erro. Querem fazer uma experiência aqui, ó? Se o nosso Z fosse 99%, vamos supor. 99, o Z seria 2,576, certo? E aí minha margem de erro aqui, ó, já vai mudar, ó, vai ficar 2,576 vezes 5 sobre 7, certo? A minha margem de erro, ó, já vai para quanto aqui?
2,576 vezes 5 sobre 7. 1,84. Passou de 1,4 para 1,84. Aí eu somaria aqui mais ou menos 1,84. Aí o que acontece com a minha margem? Ela vai aumentar. Minha margem, né? Meu intervalo de confiança vai aumentar porque aumentou a minha margem. Vou somar e subtrair 1,84 em vez de 1,4. Então esse equilíbrio tem que acontecer. Se eu não quiser aumentar aqui, ó, esse intervalo de confiança, o que eu preciso fazer? Aumentar o E. Então, em vez de 49, sei lá, vou calcular para 60, 70 número de amostras. Só que isso vai impactar em custo e impactar em tempo. Então, esse equilíbrio tem que existir. Espero ter ajudado vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado.